Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Nesse segundo semestre de 2025, nós vamos estudar, a disciplina ou curso, como alguém queira dizer, de batalha, intitulado de Batalha Espiritual. Nessa aula 1, nós começaremos falando um pouco sobre o que estudaremos durante esse semestre. Em seguida, falaremos parte do capítulo 1, e na próxima aula a gente conclui o capítulo 1 do nosso curso. Batalha espiritual. Prepare-se para uma batalha interior. Esse curso de batalha espiritual ele é baseado, em um estudo feito na obra de Max Anders, Então, a gente inicia falando de uma jornada de transformação, onde a gente, em um mundo onde as sombras da dúvida, onde as sombras do medo, eles de alguma maneira ameaçam a consumir nossas almas, nós somos chamados a despertar para essa batalha interior. Então, a guerra espiritual, ela não é apenas uma metáfora, mas ela é uma realidade viva, que cada um de nós enfrentamos todos os dias. Então, primeiro, nós vamos entender que precisaremos, para, nessa jornada, fazermos o autoconfronto. O que é o confronto? O confronto é encarar nossos medos, é encarar nossas limitações interiores. De que maneira? Com coragem e com fé. Será que é fácil fazer o autoconfronto? Eu diria que não. Por alguns motivos, por algumas razões. Uma delas, por causa do orgulho humano. É natural o ser humano resistir, É natural o ser humano admitir as suas falhas, pois o ser humano sempre quer manter uma imagem boa de si mesmo. Então, o orgulho humano muitas vezes nos impede que tenhamos a humildade necessária para que a gente possa reconhecer os nossos erros. Fazer o autoconfronto é dificultoso por causa do medo, muitas vezes, da verdade. Porque confrontar-se exige encarar áreas das nossas vidas que muitas vezes são dolorosas, porque passa muitas vezes por feridas do passado, ou também por hábitos que são pecaminosos, que muitas vezes preferimos ignorar. E isso certamente gera, de alguma maneira, desconforto. Outra coisa é por causa da autodefesa e justificativas. Tendemos, muitas vezes, a culpar os outros, a culpar as circunstâncias, ao invés de assumirmos mesmo a responsabilidade. E assim, a gente acaba evitando um confronto interno. Outra coisa é a influência do pecado. O pecado, meus irmãos, cega. O pecado, ele endurece o coração. Por isso que precisamos da luz da palavra e do Espírito Santo para que possamos enxergar com clareza. Olha só, o Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outra razão que dificulta o ser humano de realizar e de fazer o seu autoconfronto é o medo da mudança. O autoconfronto, ele exige transformação. E muitas vezes nós temos apego a certas práticas ou pensamentos. E mudar parece custoso demais. Outra coisa é a falta da disciplina. Que disciplina? Disciplina espiritual mesmo. Sem oração, sem leitura da palavra, sem comunhão com Deus, fica muito mais fácil viver uma vida de forma superficial
sem examinar o coração. E é claro, se eu conseguir realizar esse autoconfronto, eu vou superar. E superação é vencer as barreiras que nos impedem de crescermos espiritualmente. De crescermos espiritualmente. Nessa jornada, nós passaremos pelo processo de transformação. E esse processo de transformação é permitir que o caráter de Cristo ele seja formado em nós através da santificação. Então, nessa jornada, né, essa jornada será uma jornada de autoconhecimento, será uma jornada de fé, e juntos nós vamos descobrir o quê? Estratégias bíblicas para vencer as forças que nos afastam do nosso potencial em Cristo. Todos nós temos um potencial em Cristo. E muitas vezes estamos paralisados, muitas vezes estamos afastados, muitas vezes negligenciamos isso, porque temos cedido e muitas vezes sendo vencidos por forças que têm nos afastado desse caminho e desse potencial que nós temos em Cristo. O desafio que nós temos à nossa frente, afirmar que a guerra espiritual, ela não é para fracos. A guerra espiritual não é para fracos. Ela vai exigir de nós 3 coisas que são fundamentais: coragem, disciplina e também determinação. Coragem, disciplina e determinação. Nós somos chamados para quê? Para confrontar as sombras que habitam dentro de nós. Somos chamados a superar as limitações que nos impedem de avançar e encontrar força para vencermos as adversidades que vêm diariamente sobre as nossas vidas. Então, nesse semestre, nós seremos desafiados a quê? A questionar nossas crenças mais profundas. Nós seremos desafiados a enfrentar os nossos medos mais paralisantes. Nós seremos desafiados a descobrir a verdadeira natureza da sua alma, da nossa alma perante Deus. Então, eu quero dizer que você esteja preparado, não é, para essa jornada que será uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de autoconhecimento, de nos conhecermos, mas, sobretudo, uma jornada de transformação, porque a guerra, meus irmãos, essa guerra espiritual não é apenas uma luta, mas ela é uma oportunidade divina que vai nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Eu repito, é uma oportunidade divina para nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Nosso propósito nisso é a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O processo contínuo, a santificação, ele é um processo contínuo pelo qual Deus, ele nos transforma à imagem de Cristo através de experiências que são diárias. Todos os dias nós temos, não é, experiências que vão nos transformar, que nos dão a oportunidade de nos transformarmos e de sermos, e de obtermos, ou nos aproximarmos de sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Formação de caráter, o desenvolvimento das virtudes cristãs que refletem a natureza de Jesus em nossas vidas. O outro propósito é nos levar à vitória espiritual. Isso é a capacidade de superar as forças espirituais que se opõem, porque existem as forças espirituais que se opõem, que são contrárias ao nosso crescimento e maturidade em Cristo. Então, esse estudo, esse curso, esse material, ele foi desenvolvido com esse foco no processo de santificação e na consequente formação do caráter de Cristo em nós, para que você, para que nós possamos viver em vitória espiritual todos os dias, todos os dias. E aí eu apresento quem está nessa jornada conosco. É claro, o nosso pastor Estevão Fernandes, ele é o orientador de tudo isso.
Pastor Ricardo Moreira, coordenador, ele cuida da coordenação da nossa ELIM, onde houve a colaboração do pastor Alandei Silva, do pastor Ianco, né, professor Ronaldo Marinho, e da professora Arlinete Brito, que revisou todo esse material. Então, essa equipe dedicada, ela trabalhou na sintetização do livro Guerra Espiritual de Max Sanders, adaptando o seu conteúdo, é claro, para a nossa realidade. Realidade de quem? De nós, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E juntos nós vamos explorar as estratégias que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos oferecer para vencermos a batalha espiritual do dia a dia. Campo de batalha. Onde é o campo de batalha? É a mente. A mente como centro do conflito. A guerra espiritual, meus irmãos, ela acontece primeiramente no campo das ideias. Ela acontece no campo dos pensamentos. Ela acontece no campo das emoções. É na mente que as primeiras batalhas são travadas. Tudo começa na mente. É na mente que as mentiras que o inimigo quer dizer sobre nós, tenta se estabelecer como se fosse uma verdade, e isso nos paralisar. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo escrevendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse estudo, nós vamos aprender a identificar os pensamentos que não procedem de Deus. Identificar pensamentos que surgem na mente do ser humano e que eles não procedem de Deus. E, ao mesmo tempo, vamos aprender a substituir esses pensamentos, por quê? Por verdades bíblicas, que vão trazer libertação, que vão trazer cura para a nossa alma, para a nossa alma. E aí, eu apresento agora os instrumentos, né, as armas da nossa batalha. Quais são? Primeiro, a palavra de Deus, a verdade que desfaz as mentiras espirituais e que ilumina o nosso caminho. Então, a primeira arma é a palavra de Deus, porque ela é a verdade que desfaz mentiras espirituais. A segunda, oração perseverante. Nossa conexão direta com o comandante divino é que vai nos fortalecer nessa batalha. Eu preciso estar em conexão direta com o comandante divino, que é Deus. Eu preciso ter uma fé que é abalável? Não, uma fé inabalável. A fé, ela é o escudo que vai apagar os dardos inflamados do maligno. E também a comunhão dos santos. O apoio mútuo que nos mantém firmes quando estamos fragilizados. É o apoio mútuo, é um ajudando o outro, em oração, com a palavra. Então, certamente não são armas carnais. Não são armas carnais, mas eu garanto que são poderosas em Deus. Poderosas para destruir qualquer fortaleza do inimigo. Com elas, nós estaremos e estamos equipados para enfrentar qualquer oposição espiritual que surja em nosso caminho. E o processo de santificação? Ele começa com prova. Ele começa dizendo logo que o processo de santificação ele inicia com provas. Deus vai permitir, ele permitiu situações desafiadoras para homens da Bíblia e vai fazer isso conosco também, para revelar o que está em nosso coração. Revelar o que está em nosso coração. Eu poderia trazer aqui muitos exemplos, mas vou trazer alguns, poucos, mas vou trazer. Um deles é o de Abraão. Abraão foi prova de fé e de obediência a Deus. Deus permitiu que ele sacrificasse Isaac, levasse Isaac ao sacrifício. Ele confiou na promessa e obedeceu. Por isso ele foi chamado de pai da fé. José foi prova de caráter, meu irmão. Prova de perseverança. Ele foi traído, ele foi machucado por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas mesmo assim,
ele permaneceu fiel a Deus, e Deus o exaltou e o tornou governador do Egito. Moisés, prova de paciência e liderança, conduziu um povo rebelde por 40 anos no deserto, foi moldado por Deus para depender dele em tudo, para aprender. Olha, você vai ser moldado para aprender a depender de mim. Jó perdeu filhos, bens, saúde, mas apesar da dor, ele não abandonou a sua fé em Deus e ele foi restaurado. E aí tantos outros. Daniel foi fiel a Deus, foi levado cativo à Babilônia, mas se manteve fiel e resolveu não se contaminar. Ele foi lançado na cova dos leões, Deus o livrou e ele continuou fiel. Então, o processo de santificação, ele passa por prova, ele nos leva a passar por prova, porque Deus permite situações desafiadoras para revelar o que está no nosso coração. E aí, o processo de santificação nos leva à revelação. O Espírito Santo, ele expõe áreas que precisam ser transformadas em nossas vidas. Ele vai nos levar à rendição, a nos entregarmos voluntariamente essas áreas, entregarmos essas áreas a quem? Ao senhorio de Cristo, é colocar nos pés de Cristo. A transformação, Deus vai realizar a obra de mudança em nosso caráter e nos levar à vitória. E aí nós experimentamos liberdade. Aí nós experimentamos maturidade nesta área específica da nossa vida. Então, a santificação, eu resumiria dizendo que é um processo contínuo, é um processo cíclico, tá bom? Onde Deus trabalha pacientemente em nós, né, nos transformando à sua imagem e semelhança a cada nova batalha que a gente vence. E quando é que acontece essa batalha? Diariamente. Diariamente. Estratégias para a vitória diária. Que estratégias são essas? Primeiro, ser vigilante constante. Ser constante na vigilância. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, que é o diabo, anda em derredor. Fazendo o quê? Bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Renovação diária. Estabeleça uma rotina de comunhão com Deus através de quê? Da leitura bíblica, através da oração, através da adoração a Deus. E aprenda a prestar contas. Mantenha-se conectado a quem? A irmãos maduros, a irmãos que possa apoiá-lo, que possa também a confrontá-lo em amor quando for necessário. Então, a vitória na guerra espiritual não é um evento isolado, mas é um estilo de vida que deve ser cultivado através de práticas espirituais consistentes e de um coração rendido diariamente ao Senhor. Então, vamos a essa batalha. Este não é apenas mais um estudo bíblico, mas é um chamado à ação, é um convite para tomar seu lugar no exército de Deus e engajar-se ativamente na batalha espiritual pela sua alma e por aqueles que estão ao seu redor. Então, 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, ao longo desse semestre, nós vamos ser desafiados, né? Nós vamos ser transformados e nós vamos ser equipados para a vitória, para viver em vitória. Não será fácil, certamente não será fácil, mas eu garanto que valerá cada esforço, valerá cada passo de dedicação, valerá cada desejo e cada vontade de aprender. Aula 1, o tema é conhecendo e vencendo a batalha que é invisível. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma exploração sobre a realidade da guerra espiritual na vida cristã, os campos de batalha, as estratégias do inimigo e as armas que Deus vai nos oferecer para a vitória. Então, uma guerra, ela não se resume apenas a exércitos em lados opostos. Ela também é travada com diplomacia, ela também é travada com espionagem, ela é travada com negociações,
com manobras nos bastidores, o que pode ter maior impacto nos resultados que a luta no campo de batalha. Então, sem saber, todos os cristãos estão envolvidos em uma batalha espiritual. Então, essa é a notícia que eu tenho também para você nessa noite, ou nesse dia, quando você está nos assistindo. Todos os cristãos, mesmo sem saber, estão envolvidos em uma batalha espiritual. Não contra nações ou exércitos humanos, como acontecia antes, mas contra as forças das trevas. E é uma guerra invisível, onde os eventos ocorrem fora da nossa percepção. Então, as forças e as ações invisíveis, frequentemente, elas determinam nossas vitórias e as nossas derrotas espirituais. Então, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos compreender a natureza dessa guerra. Existem dois lados do conflito. O primeiro é o lado da luz. Deus, é claro, Deus é a fonte de todo bem. Acompanhado de quem? De anjos e seu povo. O propósito de Deus é encher toda a criação com a sua glória, promovendo o quê? Justiça e promovendo verdade, promovendo bondade e promovendo paz, promovendo amor e promovendo alegria. Deus, ele convida pessoas a crerem nele e a se tornarem cidadãos do céu, mesmo enquanto vivem aqui na terra. Deus os chama e o seu desejo é nos tornar cidadãos dos céus. O outro lado, se um lado é da luz, o outro lado é o lado das trevas. Satanás, apesar de ser uma criatura, né, ele rebelou-se e tornou-se o iniciador de todo mal. Quem são seus aliados? Olha só, os demônios, mas ele tem outros aliados. Aqueles a quem ele já enganou e engana, que muitas vezes está até muito próximo de nós. E o propósito de Satanás é destruir toda a criação, é opor-se à glória de Deus, é espalhar cada vez mais o pecado e espalhar o ódio. Ele tenta, a todo momento, impedir que pessoas creiam em Deus e que se tornem cidadãos dos céus. Mas a estratégia de Deus é e sempre será iluminar e salvar. Mas a de Satanás, do inimigo, é de enganar e de destruir. As três frentes de batalha. A guerra espiritual, em nossa vida diária, apresenta-se de diferentes maneiras. Às vezes, ruidosamente, barulhenta, perceptível, mas, em geral, ela acontece, como eu já falei anteriormente, nos bastidores, né? Nas caladas, de modo sutil. E a Bíblia ela vai nos mostrar três frentes distintas de batalha. A primeira é o mundo. Olha o que diz 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aqui, João alertando os cristãos a não colocar no seu coração coisas que são passageiras, prazeres, desejos egoístas, orgulho, porque tudo isso nos afasta do amor de Deus. O mundo e seus desejos são temporários, mas quem vive em obediência à vontade de Deus vai ter a vida eterna. Resumindo, não devemos amar as coisas passageiras desse mundo, mas devemos e precisamos buscar viver para Deus, pois só assim permanecemos para sempre. Só assim permanecemos para sempre. A segunda frente de batalha é a carne. Tem um texto de Romanos, capítulo 7, versículo de 14 a 25. Aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo aqui está descrevendo que entre a sua natureza espiritual e a sua natureza pecaminosa, ele vai reconhecer que a lei de Deus ela é boa, mas que ele
é prisioneiro de quê? Da lei do pecado em sua carne. E que muitas vezes isso o impedia de fazer o bem que desejava e o levava a praticar o mal. Então ele vai concluir nesse texto que, nessa passagem, expressando a sua infelicidade com essa situação, clamando, olha, quem me livrará desse corpo que me acarreta na morte? E encontrando a resposta e a gratidão em Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a libertação da escravidão do pecado. Então, 3 frentes de batalha, o mundo e a carne. O terceiro é o diabo. A gente já leu, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor. De que maneira? Como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esse versículo é um alerta para os cristãos a estarem vigilantes, a estarem sóbrios, ou seja, com clareza de mente e com autocontrole. Pois nós temos um inimigo. O nosso inimigo é o inimigo espiritual, o diabo, que está sempre à espreita, tentando desviar as pessoas de Deus. E essa comparação que é feita nesse texto com o leão bramando, não é, está mostrando, sabe o quê? Que ele é perigoso, está ativo, e está buscando, sabe quem? Pessoas desprevenidas para destruí-las espiritualmente. Cada uma dessas frentes requer estratégias específicas e vigilância constante do cristão. A batalha contra o mundo. Esse termo mundo aqui, é claro, não se refere ao nosso planeta que foi criado por Deus e ele é declarado bom. Ele se refere ao sistema de valores e à forma de pensar da sociedade que vive separada de Deus. É uma frente de batalha que se manifesta externamente. Sabe de que maneira? Por meio de pressões sociais, por meio de modismo, por meio de ideologias que nos incentivam a agir de forma contrária à vontade de Deus. Eu não posso concordar com o que é contrário à vontade de Deus. Olha só o que diz o texto de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas a gente deve fazer o quê? Transformar-vos. De que maneira? Pela renovação do vosso entendimento. Paulo está ensinando. Então, esse versículo está ensinando que os cristãos não devem seguir os padrões do mundo. O padrão do mundo é o quê? É mentira, é roubo, egoísmo, é pecado e tudo mais. Mas o cristão deve deixar Deus transformar sua maneira de pensar. Essa renovação da mente, ela leva à compreensão da vontade de Deus. E a vontade de Deus, não tenha dúvida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Olha o que Paulo ensina, não é? Escreveu sobre o nosso conflito com o mundo em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E aí ele nos ensina a viver no mundo, mas não ser dele. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, aqui Paulo está mostrando que a luta do cristão não é contra pessoas, nem com armas humanas, mas é contra ideias, é contra pensamentos, é contra as estruturas espirituais que se opõem à de Deus, que se opõem de Deus. E eu devo estar me utilizando das armas espirituais, oração, fé, palavra de Deus, poder do Espírito Santo, não é? Para resistir às fortalezas que são o quê? Ideias falsas, pecados persistentes, enganos e resistência contra a verdade de Cristo, não é? Para que eu possa destruir os conselhos e altivez, significa derrubar filosofias, derrubar o orgulho humano e qualquer pensamento que tente negar ou substituir o evangelho, levando cativo ao entendimento. Isso é submeter nossa mente e raciocínio à obediência de Cristo, deixando ele guiar, apenas ele guiar o nosso modo de pensar. Aí vem a batalha contra a carne. A carne não significa aqui a nossa pele, carne e osso. Não, não, não. Nem se refere apenas a desejos que são sexuais. Geralmente, quando se fala em carne, se fala em desejos sexuais. Não. Representa uma inclinação para o pecado que todos nós temos, porque herdamos de Adão. Isso é
é a nossa natureza caída, que se manifesta em nossos desejos, que se manifesta em nossos pensamentos, que se manifesta em nossas atitudes. Essa é a frente de batalha mais pessoal, pois o inimigo, veja só, atente para essa verdade, ele está dentro de nós. O inimigo está dentro de nós. E a luta é travada em nosso próprio coração. Olha só o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20. Ele diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu. Mas é quem faz é quem? O pecado que habita em mim. Então, meus irmãos, eu volto a dizer, a luta, o inimigo, ele está dentro de nós e a luta é travada em nosso próprio coração. Porque Paulo aqui está ensinando, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que não queria, ele fazia. Logo, quem fazia era quem? O pecado que habitava nele, dentro dele. Então, a carne não se limita a atos pecaminosos, a atos visíveis. Ela também se manifesta em atitudes internas, que muitas vezes nós não vemos, não conseguimos ver, por meio do orgulho, da inveja, egoísmo, ambição desmedida. E a Bíblia é contra o diabo, a batalha é contra o diabo. A batalha ela é contra o diabo. E aí, quem é o diabo? Quem ele é? Claro que não. Ele não é um homenzinho de roupa vermelha, com cascos, com aqueles chifres, né? E um tridente. Na verdade, ele é um ser espiritual. Ele é um anjo que foi caído, mas que lidera um exército de demônios. Como é que ele age? Ele é o estrategista-chefe, usando, sabe o quê? O mundo e a carne como ferramentas. Seus ataques podem ser sutis, como trazendo dúvidas, por meio das dúvidas, muitas vezes desânimo, ou explícito, como também uma opressão demoníaca. Então, o diabo, ele busca nos afastar, meus irmãos, do propósito de Deus para as nossas vidas. Nossa vitória não depende da nossa própria força, mas da autoridade que temos em Cristo, que já derrotou o diabo na cruz. E a chave é nos submetermos a Deus, é resistirmos ao diabo e confiarmos plenamente que ele é maior e mais poderoso do que aquele que está no mundo. Olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Então, a frente da nossa força, a fonte da nossa força na guerra espiritual, nossa força vem unicamente de Deus. Não por força, diz lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E assim a gente finaliza a nossa primeira aula, né? Parte 1 do tema Conhecendo e Vencendo a Batalha Invisível. E para a nossa reflexão, como podemos reconhecer e resistir às influências do mundo em nosso dia a dia, sem nos afastarmos das pessoas, mas já influenciando-as com os valores do reino de Deus. De que maneira? De que maneira?